Olá, morada acadêmica, tudo bom? Viemos aqui com o nosso momento das pílulas terapêuticas com toques fenomenológicos, não é? Um momento que a gente gosta de, uma vez por semana pelo menos, né, inaugurar e estar reinaugurando sempre, usando a arte, né, e muitas vezes a própria música, que é uma coisa que para mim é muito importante. E aí eu trago sempre uma canção, né, com um grande chamamento para uma reflexão terapêutica, mas também ontológica, né, mas também filosófica, não deixa de ser, né. Esses dias eu estava, ao acaso, ouvindo algumas músicas de MPB, não é, que é algo que eu faço corriqueiramente, e aí passou uma música do Gilberto Gil, que é, na verdade, um tratado filosófico sobre a finitude, né, sobre a morte. E aí eu vou fazer um pedacinho aqui. Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixei de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver a dor, ou ainda vontade de mijar. A morte já é depois, já não haverá ninguém como eu aqui e agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além já será então. Não terei pé nem cabeça, nem fígado nem pulmão. Como poderei ter medo se não terei coração? Não tenho medo da morte, mas medo de morrer sim. A morte depois de mim, mas quem vai morrer sou eu, o ato derradeiro meu. E eu terei de estar presente, assim como um presidente, dando posse ao seu sucessor. Terei que morrer vivendo, sabendo que já me vou. É muito interessante, né? A música ainda tem uma letra bastante longa, que é um tratado filosófico sobre a finitude, não é? Que Gil faz quase no monólogo, né? A melodia é bem monotônica, né? No sentido de não ter uma grande, não tem, né? E ele faz isso ao vivo no violão também. Bom, finitude, né, gente? O nome da morte é Não Tenho Medo de Morrer, do Gilberto Gil. Não tenho medo da morte. E ele fala, não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer, né? Que eu acho que é a grande angústia que funda a humanidade, né? A própria humanização, há de se dizer, não é? Os estudos antropológicos mostram isso, né? Quer dizer, um dos marcos, né, de ontologia, nascimento de humanização do ser aí, né, do ser traço humano, se dá quando o homem começa a enterrar os seus mortos, né? E a lamentar e dar sentido àquela vivência, né? A vivência do mistério da vida e da morte, né? O pessoal que gosta muito de fenomenologia, como é meu caso, né, que lê toda essa safra belíssima de pensadores, esse é um tema do qual a gente não foge nunca, né? A fenomenologia, ela é um grande, penso eu, arcabouço filosófico, que é um dos lugares privilegiados da filosofia moderna para se pensar a questão da finitude, né? Lá uma grande expressão famosa do Heidegger, né? O ser para a morte, né? Mas não nesse ser da morte no sentido dessa morte biológica, né?
como diria lá, uma morte mineral, né? Ele está falando da morte simbólica, da morte da escolha, né? E também da morte como finitude de um ciclo, né? De uma vida, de uma existência, né? Eu estava lendo essas semanas aí esse livro, né, do Viktor Frankl, que é um pai da logoterapia, uma das dissidências aí das bases fenomenológicas, né? E nesse livro Psicoterapia para Todos, que na verdade são as conferências do Viktor Frankl, né, que foram então escritas, né? E hoje mesmo eu estava relendo aqui, sempre gosto de abrir e ler, porque não são textos longos, né? E aí tem um dos capítulos se chama Higiene Psíquica do Envelhecimento, não é? Depois a angústia, o sofrimento da angústia, né? Da neurose de angústia, que ele vai falar um pouquinho disso. E aqui ele fala algo interessante, né? Que ele chama, e que eu achei muito interessante, chama o pânico da porta fechada, né? Que ele diz, o pânico da porta fechada é o medo da morte, aí fazendo menção até à música de Gil, né? Mas ele diz, no fundo, todo medo da morte nos retoma e nos faz sentir como um tremor da consciência, um temor e um tremor da consciência, né? Ou seja, né, o que o Viktor Frankl está nos contando aqui nesse texto interessantíssimo, né? Que amadurecer, higiene psíquica é um termo interessante, né? Quer dizer, amadurecer envolve aprender a lidar com esta finitude, né? Ultrapassando esse temor, e esse acho que é um dos grandes desafios, ainda mais em tempos de mal-estar, não é? E que ele diz, e esse temor, não é? Ele é muito menos afeito às ações e práticas, mas muito mais preso, não é? Ao imaginário, ao simbólico, ao que, por exemplo, a psicanálise vai chamar de fantasia do humano, não é? Ou seja, esse pânico da porta fechada, no fundo, diz respeito, como diz aqui o Viktor Frankl, e hoje eu estou trazendo a nossa pílula terapêutica um pouco nessa direção, né? Muito mais a todas as oportunidades perdidas, né? Ou se tem a fantasia de que se poderia ter vivido mais plenamente algumas escolhas, né? Então ele diz, é preciso superar essa questão, não é? Para que possa, né, superar esse medo da porta fechada e assumir aí o que ele chama de transitoriedade da existência, né? Que é entender que o celeiro, né, da vida, ela recobre, ela é povoada, né? É nutrida de várias cenas do passado, né? Que muitas vezes foi o melhor que nós pudemos fazer, né? Eu gosto muito desse capítulo especificamente, não é, que ele diz e cria esse termo do pânico da porta fechada, que eu achei muito interessante, né? E aí eu termino a nossa pílula hoje falando aqui de uma frase de Nietzsche, que o Viktor Frankl gosta bastante, e que tem a ver com finitude, que Nietzsche diz, quem tiver um porquê viver, suporta quase sempre o como viver, né? E eu complementaria o meu grande pensador aqui, né, que eu gosto bastante do Nietzsche, também, né, suportaria também como morrer, né? Então a necessidade que nós temos e precisamos ter de renovar os sentidos das nossas vidas. Nós estamos chegando aí ao final do ano de 2020, né? Que foi um ano muito difícil, acho que para todos nós, mediante a pandemia, a dificuldade política no nosso país, não é, que sempre é também muito complicada, né? Então acho que hoje a pílula vem com esse recado aí para a gente tentar aprender a lidar melhor com a transitoriedade, com a finitude, e aí a gente vai fechando ouvindo o próprio Gilberto Gil. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. Ouçam depois, né, lá nas redes sociais, facilmente a gente acha a música, né? E é interessante o fundo da música, né? Ele ainda não entrou com o violão, mas é só né, compasso de bateria, né? Que lembra um pouco uma marcha fúnebre, né? E é isso, gente. Um beijo e boa semana aí, finalizando este ano tão complicado.